Quantos não acharam, digam misericórdia. Diz assim a palavra, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos ler também o verso 1 ao verso 4, do mesmo capítulo. E quando o Senhor veio a saber, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E você diz amém. Amém. Um instante, feche a sua Bíblia e olhe para cá em nome de Jesus. Eu vou pregar, irmãos, da forma que eu sei pregar, uma forma simples e objetiva, mas eu creio que mediante a ação do Espírito nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Eu admiro muito o ministério do pastor Josimar, que esteve aqui ontem ministrando a palavra, a forma que Deus o usa. Mas como eu estou fazendo uso da palavra, a palavra tem poder por si só, para mudar e para transformar a nossa vida. O contexto do texto básico que os irmãos escolheram, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual é o contexto desta palavra? A Bíblia vai nos dizer que agora Jesus ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E o texto diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. No verso 1 nós lemos que estava havendo uma discussão entre os fariseus. Eles estavam discutindo quem é que batizava mais. Se era João Batista, ou se era Jesus, ou os discípulos de Jesus. Estava havendo ali uma contenda. Em outras palavras, uma disputa entre quem batizava mais. Quem será que era mais útil? Quem será que era mais importante? Quem será que era maior, João Batista ou Jesus? Agora Jesus observa esse contexto após estar ali 9 meses na Judéia. Jesus se retira daquela situação e vai em direção à Galileia. Em outras palavras, eu não estou preocupado em quem está batizando mais. Qual é o número de pessoas que estão sendo batizadas? Eu não estou preocupado se eu vou me destacar mais do que João, ou se João vai se destacar mais do que eu. Eu não estou preocupado com o status e nem com a aparência. Eu estou preocupado com a vida do ser humano. Prova é que agora Jesus sai da Judéia para ir em direção à Galileia. Presta atenção. Jesus tinha 2 caminhos que ele podia escolher para ir até a Galileia. O primeiro caminho era o caminho mais usado pelos judeus ortodoxos. Era o caminho que se desviava de Samaria. Era o caminho que se desviava dos samaritanos para chegar até a Galileia. Esse era o caminho mais usado pelos judeus ortodoxos, porque eles não queriam se encontrar com os samaritanos. Havia uma contenda entre os samaritanos e entre os judeus. Eles não se comunicavam. E havia este segundo caminho, que era um caminho mais rápido, que cortava por Samaria, e sendo mais rápido a pessoa chegava mais rapidamente na Galileia. E foi esse caminho que Jesus escolheu para ir em direção à Galileia. O verso 4 diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mais uma vez. E era necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria?
Ele estava num contexto onde estava havendo uma discussão, quem batiza mais, quem faz mais, quem trabalha mais, quem opera mais, quem é o maior, quem é o grande, João ou Jesus. Ele sai desse contexto e vai até Samaria. Por quê? Porque havia uma multidão esperando por Jesus? Não. Porque havia uma grande igreja esperando por Jesus? Não. Porque ali Jesus seria o destaque, ali Jesus seria o principal, ali Jesus seria aplaudido? Não. Havia uma mulher. E se não bastasse ser mulher, porque quando você lê o contexto, em qual contexto a mulher daquela época vivia, não é o mesmo contexto dos dias atuais. Naquela época as mulheres não eram reconhecidas e nem recebidas como nos dias de hoje. Além de ser mulher, ela era samaritana, mas era necessário Jesus passar por Samaria, porque quando Deus olha para a terra, Ele pode ver 7 bilhões de habitantes, mas Ele tem o poder de olhar individualmente para cada um de nós. Eu estou olhando aqui para vocês e eu vejo no coletivo, mas Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa alma, Deus olha para as nossas necessidades. Eu não sei qual é a necessidade de cada um. Aquela mulher não sabia, mas Jesus havia marcado um encontro com ela. Jesus estava dizendo: eu não estou preocupado simplesmente com a multidão, eu quero tratar do indivíduo, eu quero tratar pertinho, olhando olho a olho e dizendo quanto tu és importante para mim. Eu quero proferir mediante o poder do Espírito: tu és importante para Deus, tu és importante para Jesus. Se as pessoas não te valorizam, se as pessoas não te aceitam, se as pessoas não dão a você o devido valor que você merece, existe um que está aqui e sabe do seu valor. Eu vou repetir: existe um que está aqui e sabe do seu valor. Glória a Deus. Que trata do indivíduo. Jesus tem essa preocupação de nos chamar para perto dele, nos assentarmos frente a frente com ele e sermos tratados por ele. Talvez o pastor não está te vendo aí onde você está e nem na situação na qual você se encontra, mas eu tenho um recado para você: Jesus está te vendo. Jesus escolheu o caminho que a religião não escolhia. Jesus escolheu o caminho em que os homens que se diziam homens de Deus não escolhiam, porque eles faziam acepção de pessoas. Mas para Deus não há acepção de pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora se aproxima do poço. O evangelista João diz: fonte de Jacó. Verso 6, estava ali a fonte de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Presta atenção. Após Jesus se assentar, sozinho, os discípulos haviam ido para a cidade comprar comida. Aproxima-se então uma mulher samaritana, e nós vemos o seguinte cenário: Jesus e a mulher samaritana, o Salvador e uma pecadora. Como é lindo a forma que Jesus ele abordava as pessoas, irmãos. Hoje, após a escola bíblica dominical ali no Vitória Régia, nós reunimos toda a igreja e saímos para a evangelização ali ao redor do bairro. Como é difícil você se aproximar das pessoas. As pessoas olham para você de forma indiferente. Quando elas veem você se aproximando, seja com o folheto, seja com a Bíblia, elas não sabem se viram, se fecham a porta, se sai correndo. Como é difícil você se aproximar das pessoas. Mas como me impressiona a forma com que Jesus abordava as pessoas. A mulher se aproxima dele e ele logo olha para ela e diz:
mulher, dá-me de beber água. Jesus queria água porque ele estava cansado. E por estar cansado, ele se assentou junto à fonte. Ei, Jesus sendo Deus, é aquele que renova as nossas forças. Mas como homem, Jesus foi o homem que se cansou. Jesus como Deus, ele disse: eu sou a água da vida. Aleluia. E aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas como homem, ele foi sujeito às mesmas coisas que nós. E como homem, ele sentiu sede. Como Deus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os vossos pais comeram do maná no deserto e voltaram a ter fome. Mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida em si mesmo, porque eu sou o pão da vida. Mas Jesus como homem sentiu fome. Jesus como homem se cansou e se assentou junto à fonte. Eu entendo pelo Espírito que um dos focos principais desta mensagem está aqui. Jesus, cansado do caminho, não estava cansado de cumprir a sua missão. Cansado das adversidades, cansado da sua caminhada, cansado do sol escaldante do meio-dia, assentou-se junto à fonte. Cansado, quem sabe, das perseguições, das calúnias, quem sabe das afrontas dos fariseus e dos saduceus, ele se assentou junto ao caminho, mas ele não parou de exercer o ministério que Deus havia colocado nas suas mãos. Eu e você podemos nos cansar, eu e você podemos nos parar e nos assentarmos junto ao caminho, ei, mas você não pode se cansar do ministério e do chamado que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia. Cansado do caminho, a mulher se aproxima. O diálogo de Jesus não foi: olha, mulher, eu estou cansado, eu estou cheio de problemas, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da afronta que eu estou enfrentando. Não. Aleluia. A mulher, ela tinha muitos mais problemas do que Jesus. Ela tinha muitas adversidades. Ela precisava receber algo novo. Discípulo de Cristo é aquele que renuncia a sua vida em prol da vida do seu próximo. Eu estou falando aqui com pessoas que estão cansadas no caminho e também se cansaram de exercer a missão que Deus colocou nas suas mãos. Mas nessa noite o Espírito do Senhor vai renovar muitas vidas aqui nesse lugar. Quem era você há 5 anos atrás? Quem era você há 10 anos atrás? Qual é o nível espiritual que você deveria estar nos dias de hoje? Como estaria o seu ministério? Como estaria o seu chamado se você não tivesse parado e desanimado junto ao caminho? Deus tremendo. Mas como Satanás luta para que você pare, para que você entregue os pontos e para que você desanime. E você poderia dar para mim uma lista de motivos para desanimar e para parar. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 24, a respeito de 2 discípulos que estavam indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Irmãos, a Bíblia diz que esses discípulos, eles estavam andando tristes e cabisbaixos. E Jesus se apresentou no meio deles após haver ressuscitado. E a pergunta de Jesus foi esta: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? A pergunta é: como anda, como caminha uma pessoa triste, uma pessoa desanimada? Uma pessoa triste e desanimada, irmãos, ela não corre, ela não pula, ela não salta, não. Ela anda contando os passos. Uma pessoa triste e desanimada, ela anda chutando as pedrinhas que ela encontra pelo caminho, não é? Ela está revoltada com a vida. Ela está decepcionada com as pessoas.
ela está revoltada com a situação. Então é cabeça para baixo, passos curtos e lentos. Assim estavam esses dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus havia morrido, e a esperança de que Jesus haveria de restaurar Israel morreu junto com a fé daqueles discípulos. Eles acreditavam que Jesus se levantaria como um rei e restauraria Israel. Mas de repente Jesus veio a morrer. Então eles estão voltando para as suas casas, tristes, desanimados e decepcionados com a sua fé. Em outras palavras, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber o que é ministério, não quero mais saber de fazer a obra. Para mim chega, para mim acabou. Vamos voltar para nossa casa e continuar vivendo normalmente a nossa vida. Ei, mas Jesus está de olho em você, Jesus está de olho em nós. Você foge de mim, foge do pastor, mas dos olhos de Deus você não foge, você não está. Para fugir do chamado de Deus na nossa vida. Jesus se apresenta e diz: rapaz, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? Ei, tu és peregrino nessa terra, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém e nas redondezas? Jesus o Cristo, que haveria de restaurar Israel, foi morto, e nós éramos os seus discípulos. Aí Jesus lança outra palavrinha básica para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Irmãos, Jesus deixou claro durante todo o seu ministério o que haveria de acontecer, porque Jesus, pelo poder do Espírito, sendo homem, ele também era onisciente, e ele sabia de todas as coisas. Prova é que ele sabia que a mulher estaria naquele horário junto à fonte de Jacó. Ele não foi ali ao acaso, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabia que haveria de morrer, de padecer. Ele sabia que haveria de ser crucificado. E em todo momento ele deixou isso claro para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam. Certa vez ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue e seja morto e padeça. Aí Pedro se levanta: não, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de pedra de tropeço. A questão, irmãos, não é conhecer a mensagem que Jesus transmite para nós. A questão não é simplesmente Deus revelar a sua vontade, transmitir a sua vontade. A questão é acreditar no que Jesus está falando. E esse é o diferencial no meio da igreja, porque a palavra é lançada, mas nem todos acreditam, nem todos confiam na mensagem que está sendo pregada. Mas aqueles que confiam e se entregam em prol dessa mensagem, esses estão desfrutando do que Deus tem para eles. Em outras palavras, aqueles que simplesmente ouvem, é acrescentado no seu intelecto e não sai disso. Mas para aqueles que se entregam para a mensagem, a vida dessa pessoa não é a mesma. Eles ouviram em todos os momentos o que Jesus dizia, o que haveria de acontecer. Aí Jesus diz: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E a Bíblia vai dizer, irmãos, eu não sei quanto tempo durou aquela caminhada, mas como Jesus é maravilhoso, né? Ele se preocupa com o indivíduo, ele se preocupou com essa dupla de homens, ele se preocupou em se apresentar no meio desses dois discípulos, que a Bíblia não diz o nome, e gastou ali algum tempo com esses discípulos. O tempo que Jesus gastava com a mulher samaritana, o tempo que Jesus gastava com esses homens, ele não gastava com os fariseus e nem com os escribas. Jesus sabia para quem direcionar a sua mensagem, para quem direcionar o seu tempo. Com quem você tem gastado o seu tempo? O nosso tempo é precioso demais para gastarmos com pessoas que não estão interessadas na palavra, não estão interessadas em Deus e em nada que se diz a respeito do reino do Senhor. Aí Jesus faz com que ele vai passar adiante daquela aldeia. Aí eles dizem assim:
Senhor entra, já se faz tarde. Entra, come alguma coisa, bebe alguma coisa. E a Bíblia diz, irmãos, no verso 31, verso 30, que ele se assentou à mesa. E aconteceu que no partir do pão, os olhos deles se abriram. E no momento em que um, quem sabe, olhou para o outro, Jesus sumiu. Aí um olhou para o outro e disse assim, era ele. Você percebeu que enquanto ele ministrava a palavra, desde Moisés até os profetas, como eu disse, irmãos, a caminhada, quem sabe, estava sendo longa, a ponto de Jesus conseguir transmitir desde Moisés até os profetas, explanando ali as escrituras para aqueles homens. Por acaso, enquanto ele explanava a escritura, nosso coração não ardia e não queimava com as suas palavras? Mas foi no partir do pão em que a visão dele se abriu. Enquanto a palavra está sendo pregada e o pão está sendo repartido, a nossa visão está sendo aberta. E enquanto a nossa visão está sendo aberta, ou melhor, quando a nossa visão é aberta, nós conseguimos enxergar as coisas de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Nossa visão é aberta e nós voltamos a ver o que Deus tem preparado para nós. Nós voltamos a ver as promessas que Ele fez para cada um de nós. Nós voltamos a ver e a crer aquilo que Deus quer fazer através de nós. Irmãos, no mesmo instante a Bíblia diz que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e acharam os 11 congregados e anunciaram aquilo que eles tinham visto e ouvido. Se antes eles estavam caminhando desanimados, se antes eles estavam andando cabisbaixo, sem esperança, sem alegria, sem ali reconhecer dias melhores, após o encontro com Jesus e com a explanação da sua palavra, eles redobraram o seu ânimo, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, anunciando o que havia acontecido com eles. Irmãos, quando você dá crédito para a palavra de Deus, quando você dá crédito para a explanação da mensagem, a sua vida é renovada. Quantas vezes você vem para a igreja triste, cabisbaixo, desanimado, cheio de planos para parar, mas depois da pregação você sai daqui dizendo, não, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou avançar, porque Deus é comigo, a palavra falou comigo hoje. Glória a Deus, A Bíblia diz que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia diz que Moisés morreu, agora Josué assume o cajado de Moisés. Se coloque em pé com a permissão do pastor, em nome de Jesus. Moisés é morto, agora a responsabilidade está sobre os ombros de Josué. Aí Josué estava com medo da situação. Aí Deus vem para Josué e diz, ser forte e corajoso. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A situação atual que você se encontra, será que você se encontra animado ou desanimado? Infelizmente, irmãos, nós temos visto hoje uma igreja bastante desanimada. Eu não me preocupo se o culto está animado ou não está animado. Eu me preocupo no pós-culto. Você pode até não pular aqui, não pode até não sapatear, mas eu queria vivenciar algumas cenas lá fora, vendo você corajoso, vendo você avançando, vendo você crescendo, vendo você investindo na família, investindo na sua vida, e fazendo a obra que Deus colocou nas suas mãos. Porque não adianta participar de um culto animado, pular, cantar, glorificar aqui lá fora, voltar para o desânimo. Jesus disse, ei, no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. Onde está o nosso ânimo, irmão? Como que você se levanta pela manhã? Leve ou desanimado? O Espírito Santo abre a nossa visão nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, os irmãos estarão louvando aqui.
Nossa visão precisa se abrir. Porque quando nós vemos a glória de Deus, a nossa vida é transformada. Volte a se lembrar. Volte a trazer à sua memória as promessas que Deus te fez. Deus está dizendo, elas estão ainda de pé. Alguns perderam um bom tempo na sua caminhada. Alguns perderam muitas oportunidades ao longo da sua vida. Ei, mas Deus ainda está dizendo, eu ainda conto com você para a minha obra. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus cansado se assentou. Mas ele não descontou a sua ira, quem sabe a sua raiva, as suas situações, os seus problemas. Aquela mulher não. Ele simplesmente pediu água para ela, porque ele estava com sede. Jesus tinha ali, no momento, uma necessidade. Eu estou falando com pessoas aqui que estão na posição desta mulher, que estão necessitando de uma palavra de Jesus. Eu estou falando aqui com os discípulos, com alguns discípulos que estão como Jesus, cansados, mas estão pensando em parar. Que possuem necessidades, assim como Jesus tinha necessidade de beber água. Aí quando ela diz, mas como é que o Senhor tem esta água que o Senhor está me oferecendo, se o Senhor não tem condições de tirar a água do poço? Aí Jesus sai do físico e leva a sua mensagem para o âmbito espiritual. Jesus faz o seguinte, já não importa mais a minha necessidade de água, eu estou preocupado em suprir a sua sede espiritual. Eu estou cansado, eu estou com sede, mas não é esse o meu objetivo. Deixa a minha necessidade de lado para suprir a necessidade desta mulher. Senhor, que alma é essa? Como o Senhor vai tirar? Olha, mulher, água que eu me der. Vai se formar dentro de si uma fonte, mulher. Essa fonte vai saciar a sua necessidade. A mulher entendeu, que bom, Senhor, então me dá dessa água, assim eu não preciso voltar nesse poço todo dia. Jesus já havia ido para o âmbito espiritual, ela ainda estava no âmbito físico. Será que você ainda está nessa terra? Será que você ainda está olhando para a situação dessa terra? Será que você ainda está no âmbito material? Ou você está entendendo o âmbito espiritual? O que Deus está tratando com você? Vale a pena dizer que a adoração é no nível espiritual, em espírito. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Aí Jesus traz o checkmate e diz, mulher, vai buscar o seu marido. Ela diz, Senhor, eu não tenho. Ele disse, dissestes bem, já tiveste 5, e esse com quem estás não é o seu marido. Ali a visão dela se abriu. Ali as algemas caíram. Ali aquela mulher foi tocada pelas palavras de Jesus. Ela me disse, eu vejo que tu és profeta. Eu já entendi, Jesus, eu entendi que eu não estou falando com qualquer pessoa. Eu não estou diante de qualquer homem. Eu estou diante de alguém diferente. Eu vejo que tu és profeta. Essa mulher estava tentando se satisfazer dos relacionamentos. Ela passou para o primeiro relacionamento e não deu certo. Ela se feriu, ela se machucou. Então ela foi para o segundo relacionamento, porque havia um vazio na sua alma. E novamente ela se machucou. Ela se decepcionou, hein, irmãos? Enquanto nós tentamos preencher a nossa vida espiritual com coisas, com relacionamento, com pessoas, confiando na igreja, confiando nos líderes, confiando nos irmãos, nós nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque só Jesus satisfaz. Só Ele satisfaz o desejo da nossa alma. Só Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Pessoas estão esperando em nós.
daquele mesmo jeito. Irmão, se eu tivesse aquele carro bonito, não estaria na situação, daria do mesmo jeito. Irmão, se eu tivesse aquela mansão, não estaria assim. Se a conta no banco tivesse cheia, daria do mesmo jeito, porque isso não supre, não satisfaz. Quinta-feira na igreja estava ali um moço de 17 anos mais ou menos cantando, adorando a Deus, lá de Goiânia ele veio. Aquele menino tem um talento muito grande, muito lindo, dado por Deus. Ele falou a respeito de uma proposta que ele recebeu. Um dos empresários do Lucas Duco ligou para ele, oferecendo para ele 35 mil por mês para ele trabalhar para ele e para sair fazendo shows por aí. Ele disse: não, eu não abro mão do meu chamado. Eu prefiro continuar trabalhando na minha igreja ganhando 2 salários mínimos do que entregar para o homem aquilo que pertence somente a Deus. Aí um dos que trabalhava com esse empresário falou para ele, disse assim numa conversa que ele chamou para conversar com o moço, ele disse: olha rapaz, eu sou desviado da igreja, eu tocava na igreja, mas eu não cedi aquilo que o mundo me ofereceu. Hoje eu tenho o carro que eu quero, a casa que eu quero, as mulheres que eu quero, mas eu não sou feliz, porque eu fugi do meu chamado. Continua firme no seu chamado. Só Jesus satisfaz, irmãos. É acordar pela manhã e dizer: Jesus, tu és a fonte da satisfação. Jesus, eu me satisfaço em ti, eu me satisfaço nas tuas palavras, eu me satisfaço nas tuas promessas, Jesus. O mundo te decepciona, então você corre para Jesus. E você bebe da água que Ele tem para você. Você é renovado, você é fortalecido. As pessoas dizem: mas por que ele aguenta? Por que ela suporta isso? Porque está bebendo da água que Jesus oferece para ele. A mulher recebe desta água, a sua necessidade é suprida a tal ponto que ela sai correndo e dizendo: eu preciso suprir a necessidade de outras pessoas. Eu preciso anunciar o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu vivi. E ela saiu por Samaria anunciando a mensagem. E a Bíblia diz que por causa da pregação dela, muitos agora estavam se convertendo e correndo até Jesus para ver também o que ela havia visto. Os irmãos estarão louvando a Deus aqui. Eu quero fazer um chamado bem específico. Eu vou precisar da sinceridade do seu coração e da humildade da sua alma. Você que está desanimado, venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você desanimou, você parou. As circunstâncias da vida te paralisaram. Mas Jesus se encontrou hoje junto a esta fonte, junto a esse poço. Jesus te achou. Ele não está preocupado com o mundo, simplesmente, mas com o indivíduo. E ele te encontrou nesse mundo. Vai te dizer que tu és importante para ele. Ninguém ofereceu para aquela mulher o tempo que Jesus oferece. Com certeza ninguém investiria R$1 naquela mulher. Porque era mulher, era samaritana e era de uma vida complicada. As pessoas olhavam e diziam: está vendo? Mais uma vez quebrou a cara. Está vendo? Segundo relacionamento, quebrou a cara. Está vendo? É isso que merece. As pessoas não têm misericórdia de nós, não, irmão. Elas vão dizer assim porque merece. Aí Jesus diz: não, vem para próximo de mim porque eu vou tratar. O mundo te rejeita, te menospreza e não te valoriza. Não confio em você. Jesus está dizendo: eu confio.
Tem mais gente, sai do seu lugar e venha para frente em nome de Jesus. Se você está esperando algo de mim, fique no seu lugar. Mas se você entende que Deus falou com você, você está esperando algo dele, sai daí, venha para frente em nome de Jesus. Disseram que é neste monte o lugar de adorar. E vocês dizem que é em Jerusalém. Eu preciso saber qual é o lugar correto para nós adorarmos. E aí Jesus traz para ela uma das maiores revelações que nós temos no Evangelho. Jesus não pregou essa mensagem para uma multidão, ele pregou para uma mulher samaritana. E diz: minha filha, a hora vem e agora é. Ei, até quando você vai deixar as coisas para amanhã, para depois? Depois eu volto para Jesus, depois eu volto a ser o que eu era, daqui uma semana eu assumo um novo compromisso. Não, agora é a hora, esta é a oportunidade, mulher. A hora vem e agora é em que os verdadeiros, ele está dizendo, mulher, tem muitos falsos adoradores, mas os verdadeiros não deixam as coisas para amanhã e ficam se lembrando do passado. Ele vive hoje.
salvação, Senhor. Deus, como eu vou pagar essa dívida? Deus, como o Senhor vai preparar uma pessoa que a sua família precisa voltar para os seus problemas, o suprimento das suas necessidades. Deus está procurando alguém que esteja perguntando: Deus, de que forma posso ser mais útil no seu ministério? Deus essa noite está procurando pessoas que estão dizendo: Senhor, de que forma posso adorar mais dignamente o seu nome? De que forma posso ser útil para a tua obra? Deus, de que forma posso servir as pessoas? Eu tenho certeza, depois que você mudar o foco, tirar o seu foco dos problemas e priorizar o que é a prioridade para Deus, Deus vai priorizar aquilo que é a prioridade para você. Para você hoje, prioridade são os problemas. Deixa de priorizar os problemas. Prioriza o que é de Deus na sua vida. Deus vai priorizar o que você precisa que seja priorizado. Não é mágica. As coisas vão se encaixando na medida que você se humilha nas mãos de Deus. Não tem mágica, irmãos. Deus reage às suas atitudes. Bendito seja o nome do Senhor. Ele te dá força, Ele te dá estratégia, Ele te dá coragem. Você tem que caminhar. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos em reconhecimento da tua grandeza e do teu poder. Reconhecemos que somos pequenos e que somos falhos. Mas reconhecemos também que há um Deus dos céus que nos vê, que nos contempla e que destina o seu amor para cada um de nós. Reconhecemos que somos alvos do seu amor. Reconhecemos que se estamos aqui nessa noite é porque somos alvos da sua misericórdia. Reconhecemos que tu és uma fonte inesgotável e que podemos beber desta água. E esta água se fará em nós uma fonte. E essa fonte dentro de nós irá jorrar água viva. Seremos saciados dia após dia por esta água. Pessoas serão saciadas por estas águas que estarão fluindo através de nós. Quem sabe a partir de amanhã nós iremos abrir a nossa boca e não serão mais as mesmas palavras. Quem sabe a partir de amanhã as pessoas vão olhar para nós e vão ouvir de nós um novo discurso, porque esta fonte estará jogando água limpa. A água suja, papai, deixa de jogar hoje. Água contaminada, água que não presta, deixa de jogar hoje. E a partir deste momento, papai, pelo poder do teu Espírito, nós acreditamos que sairemos daqui jogando água pura. O mundo será influenciado pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Se a nossa família está em desavença, discórdia, problemas, nós chegaremos com as tuas águas, nós chegaremos com a tua fonte e estaremos jogando dentro do nosso lar estas águas. A esposa vai ver a diferença, o filho vai notar um discurso novo, o brilho nos olhos volta no nome de Jesus. Esta fonte nos traz ânimo. Nós voltamos para o Senhor e nos lembramos das tuas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra quando Deus te disse que tu serias um pregador da palavra dele? Lembra quando Deus te disse que ele te escolheu desde o ventre da sua mãe? Não é para andar desanimado e cabisbaixo, não, mas levanta a cabeça, porque tu és representante dos céus. E quem sabe nessa noite Deus encontrou verdadeiros adoradores que com sinceridade de alma e espírito sairão daqui adorando a Deus em espírito e
verdade e anunciando tudo aquilo que viram, ouviram da parte de Deus para este mundo necessitado. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Volte para o seu lugar glorificando a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Igreja, glorificado seja Deus, Deus possa continuar a nos abençoar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quero dar parabéns ao grupo de louvor que fez trabalho abençoado. Deus continue usando vocês dessa maneira maravilhosa. Que essa festa continue e perdure por todo sempre. Não se finda essa festa aqui, que vocês continuem nesse mesmo brilho de adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus possa usar e ficar com vocês em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço também a presença de cada um de vocês. Hugo, se quiser, Deus está aqui, nós amamos. Né? Isso, não precisa nem falar, como você sabe, é um prazer muito grande ter com aqui. Que Deus continue a abençoar, a usar o irmão dessa maneira maravilhosa. Eu sou suspeito de falar, eu amo, né? Eu amo o ver ele pregando a palavra. Eu fico olhando para Jesus, né? Também que Deus, ele escolhe cada um da forma que ele é. Né? E Deus usa a cada um da sua forma, né? Eu fico olhando e falo, Deus, que essa melodia, muito dom do céu, eu louvo a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus pela sua vida, que Deus continue a usar a sua vida dessa maneira maravilhosa. Amados, fique no coração de cada um de vocês, viu? Se você estava cansado, né? O Senhor compreendeu que você descansou. É meu caminho. E você parou para descansar. Mas não é para descanso, não. Deus já disse aqui no nosso coração que o nosso descanso não é aqui. Nós vamos descansar do céu. Levanta e vai fazer a obra do nome de Jesus Cristo. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos fazer, faça a glória de Deus. Porque as almas gemem de fora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos se perdendo indo para o inferno. É impossível que a igreja permaneça em guerra. Aleluia, manifestar. Porque é impossível ter Jesus no coração, amado. Aleluia, ver isso acontecer, ficar parado. É tempo de levantarmos e fazermos a obra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essas almas para Jesus. Para Glórias que ao teu nome. para o céu. Porque Jesus Santo bendito assim. Jesus está voltando. Oh, Isso que você esteja parado, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão esperando você falar para Ele, o amor de Cristo para Ele. É tempo de você levantar e fazer a obra, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não atente para aquilo que as pessoas falam a respeito da sua vida. Não atente para isso. Atente tão somente a voz de Deus que fala com você. Glórias a Coloque Deus. você neste lugar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levanta e faz a obra. Volta a fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E seja bênção nas mãos do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Glória Amém. a Deus. Oremos agradecendo a Deus. Feche os olhos, sobre sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, bondoso e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero dizer obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu amor, graça e misericórdia. Obrigado, Pai, porque um dia, Senhor, dos altos céus, nos escolheu, nos separou para esta obra. Continua a nos usar, continua sendo conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. O teu céu que estiveram nesta noite, Pai, que estavam cansados, parados a dentro do caminho, e hoje foram colocados em pé e fortalecidos a tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Da unção, dobrar teu Espírito Santo, usar de maneira maravilhosa nas tuas mãos, para que teu nome seja glorificado. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Deus, que veio falando ao nosso coração. Eu peço a ti, ó Pai, uma bênção especial sobre o teu filho, nosso irmão Hugo, que esteja nesta noite ministrando a tua palavra, que a tua bênção recaia sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo, que a porção do teu Espírito Santo seja sobre a vida dele também, em nome de Jesus. Continua usando o teu servo nesta terra, como instrumento em tuas mãos, eu peço, no nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, cheio da tua graça, teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que possamos estar aqui novamente reunidos no próximo culto, para adorar e bendizer o teu nome, e o Senhor não voltar, porque o Senhor voltar, aleluia, nós vamos estar no céu para toda a eternidade, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado, muito obrigado, em o santo, eterno e poderoso nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos suas mãos assim, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a íntima e doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todos desde agora e para todos sempre. E todos nós juntos dizemos amém. Deus continue a abençoar a todos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, temos café lá no fundo da igreja. Você querendo, você pode passar lá e tomar um cafezinho agora. Não se esqueça, amanhã oração, quarta-feira no culto e domingo, Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo.